Essa é a grande certeza que o cristão deve ter, que os filhos devem ter, que os discípulos do Senhor na terra devem ter, é que o Senhor está conosco, que Ele é o abençoador da nossa vida, e Ele cuidará da nossa vida até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós escolhemos um tema para essa noite. Nós vamos pregar uma série de mensagens que está nos Salmos de Romagem, que é do 120 ao 134. São estes salmos, sendo que um desses é do Salomão, os demais têm a autoria do Davi, outros não têm autoria. Então, meus irmãos, e nós olhamos para a palavra de Deus, e ela é uma grande bênção para nós quando nós aprendemos com aquilo que os Salmos ele nos ensina. O Salmo 121 é um texto que eu amo muito, eu gosto muito. Eu cito assim absurdamente esse salmo, absurdamente. Prego, ensino, ensinei e pretendo continuar ensinando, porque ele é uma bênção para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Então está ali o tema, o socorro de Deus. Vamos lá, todos juntos? O socorro de Deus. Mais uma vez, o socorro de Deus. Ali é o Monte Moriá, ali coberto de neve. Não é todo ano que ele fica assim, alguma parte do ano, lá em Israel, ele fica daquele jeito ali, na neve. Mas às vezes não é assim. Então a parte de baixo ali nós podemos ver que está verde por causa da época, enfim, mas ali é deserto puro. E nós temos o privilégio, o salmista, que era o peregrinos que estavam na peregrinação, eles tiveram esse privilégio, de estar caminhando e poder olhar para o alto, e poder olhar para cima. Então eles estavam subindo para Jerusalém. Vocês vão ouvir eu falar bastante isso aqui, porque até os 134 são alguns salmos. Então eles estão subindo para as festas que tinha em Jerusalém, que eram 3 festas, e eles subiam e iam cantando e recitando e falando e pensando essas coisas. É interessante, é muito interessante isso. Então o nosso socorro vem do Senhor, e o peregrino ele entendeu isso, ele entendeu de onde vinha o seu socorro. Ele sabia de onde vinha o seu socorro. Ele tinha certeza de onde vinha o socorro para ele, ou onde estava o socorro para a vida dele. O peregrino, ele tinha certeza para onde é que ele tinha que apontar, para onde é que ele tinha que olhar, e ele tinha essa certeza. Meus irmãos, não é olhar para aquela montanha maravilhosa, não é isso. Olhar para aquele cume ali maravilhoso com neve ali. Não é isso. Nós vamos falar sobre isso também. As pessoas, por vezes, elas têm uma forma de adoração que é idolátrica, Então, a idolatria, ela chega até a pessoa, e eles acham que é o monte, que é o lugar, que tem que ir para o monte. Não, irmãos, não é isso que o salmista nos ensina. Ele sabe que é do Senhor, ele sabe que é no Senhor, ele sabe que é Deus que tem a resposta para a sua vida. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, como aqueles que precisam do Senhor, como aqueles que necessitam do Senhor, que erram, que pecam, que transgridem a lei de Deus, que por vezes estamos tão longe da realidade do Evangelho, estamos tão longe daquilo que o Evangelho requer de nós. O Evangelho é da graça e é de graça. Mas, Deus amado, o Senhor não nos chama para a ociosidade. Não tem na Bíblia ociosidade, não tem. O Senhor, desde os primeiros escolhidos, a começar do Velho Testamento, o Senhor dá trabalho ao seu povo, e muito trabalho.
O Senhor chama o povo para a ação, chama para o dinamismo. O Senhor chama para coisas extraordinárias e poderosas. E não é diferente conosco, não é diferente com a igreja. Nós somos abençoados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, assistidos pelo Senhor, e nós te adoramos por isso. Te adoramos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te adoramos porque o Senhor tem nos levantado e nos fortalecido. Fala conosco hoje, Pai, nós precisamos de Ti. Fala através da palavra, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus e fale conosco. Toda voz que não seja a voz do Senhor, seja anulada em nome de Jesus. A voz dos nossos corações, as vozes que tentam tirar nossa atenção, todo esse mal seja repreendido. E nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha e fale conosco. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor. Amém e amém. Meus amados, um dos grandes dilemas da humanidade, eu já vou ler o Salmo, é o sofrimento dos maiores. E sofrimento tem de todo tamanho que você quiser, tem pequeno, tem grande, tem mais ou menos, tem de tudo. É um dos maiores dilemas da humanidade. E aí, meus irmãos, isso provoca na pessoa, ou provoca nas pessoas, ela provoca angústia e provoca intensa dor diante da situação. É assim que nós nos sentimos, é dessa forma que nós nos sentimos. Então, meus irmãos, como as pessoas elas conseguem confiar em Deus diante do seu sofrimento? Agora, meus irmãos, quando a gente está falando de sofrimento, e hoje falamos assim, bem raso, na escola bíblica dominical, quando, meus irmãos, está falando das bestas do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo que estudamos hoje, meus irmãos, quando ele vai falar das bestas que estão lá, aí ele está, muitos estudiosos apontam para Nero. Sabe qual era o sofrimento dos cristãos à época de Nero? Roma era a maior cidade, era o Império Romano, era o maior, possivelmente uma cidade de 1 milhão de habitantes, já disse Orcedo isso, 1 milhão de habitantes. E Roma, ele incendeia Roma, Nero, e ele pega os cristãos, amarra em estaca, ateia fogo neles para iluminar Roma. Essa era a perseguição dos cristãos. Aí eu falei com eles lá hoje, né? Já pensou se isso é no Brasil? Eles perguntam para você, você nega Jesus ou não? Qual é o negócio? Eu falo, você vai ser queimado. Rapaz, a peneira vai ser larga. Não acho que não sobra muita gente, não. Estou sendo sincero. Não sobra, o cara pula fora. Fala, eu ser cristão? A época de Daniel, vai jogar na cova, vai jogar nos leão, vai pôr no fogo? Que isso, cara? Eu vou ser cristão para isso? Isso eram os cristãos do passado. Foi isso que eles viveram. Então, meus irmãos, e há angústias, muitas angústias. Então, meus irmãos, o Salmo 120 que nós já estudamos, já lemos, ele estava indignado com o ser humano, porque ele fala assim, ele diz, né, no Salmo 120, ele fala assim, hoje eu estava lendo à tarde, ele fala assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que lhes dará? Como retribuirá a língua enganadora? Então, meus amados, ele vai falar assim que o homem, ele está extremamente decepcionado com o mundo. Quantos de nós não estamos decepcionados com o mundo? E é o que o peregrino está dizendo. Ele olha para o mundo, ele olha lá para no 120, ele vai falar assim, que decepção. Eu esperava mais desse, eu esperava mais dessa, eu esperava mais disso, eu esperava mais, mas ele fala, que decepção. Que decepção para mim. Então, meus amados, ele percebe tudo isso, ele percebe o sofrimento e ele toma uma decisão.
eu vou buscar socorro em Deus. Ele toma decisão. Ele está infeliz com o homem, ele está infeliz com aqueles que o rodeiam, mas ele toma uma decisão: eu vou buscar o socorro em Deus. Então, meus amados, eu tomo essa palavra, olhando para ela, e eu vejo o privilégio que nós temos, numa fração dessas, nós podermos aprender com a palavra de Deus, no Salmo 121. Numa fração dessas, nós temos o privilégio de aprender com o salmista, nessa noite. Então, meus irmãos, e sabermos que nós, os filhos de Deus, é o cântico aí que foi dito no final, antes do ofertório, que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ele fala assim, que a graça de Deus me alcançou. Então a graça de Deus te alcançou. Qual o seu mérito? Zero. Seu, meu, zero. Zero mérito. Você não fez nada para ser por sua salvação. Quem fez foi o Senhor. Quem te buscou foi o Senhor. E eu pensava num tema essa semana, olhava pensando até já no sermão, eu sabia que eu ia pregar, e pensava, numa madrugada dessas aí, da semana, eu acordo às vezes cedo, e fico ali pensando, orando, clamando a Deus, e eu pensava como Deus, Ele trata os seus filhos, e eles são tratados exatamente, da forma que no meu imaginário, exatamente como VIPs. VIPs. Você pode não ser VIP aí nos bancos, nos clubes, no negócio aí, mas para Deus, você é VIP. Você é bênção demais. Você pode não ser VIP nas comunidades, você pode não ter, talvez, um cartão desses chamados infinito, né? Que você pode moer, que não acaba nunca. Você pode não ter isso aí, mas você continua sendo VIP aos olhos do Senhor. Você pode não ir, talvez, numa ótima, um bom show de música, uma orquestra bonita, um coral, um negócio, um teatro, e você não ser VIP lá, mas você é VIP para Deus. Eu cito um exemplo, nós tivemos recentemente, eu acho que há menos de um mês, a final do Super Bowl, que é como se fosse o final do futebol americano. Super Bowl, para um brasileiro sair daqui, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, ele com estadia, passagem, sair daqui e entrar no jogo, não no lugar VIP, num lugar distante para ver o jogo, ele gastava uma pessoa por volta de 120 mil reais. Já converti, 120 mil reais. Aí, para ir nesse Super Bowl, VIP, um cara para ir no Super Bowl é muito VIP, porque o Super Bowl é caro até para os americanos, não é só para os brasileiros, para os americanos também é caro. Um jogo normal é caro. Eu lembro quando a gente estava nos Estados Unidos, uma vez em Dallas, o grupo de pastor tinha um jogo muito bom lá, aí um dos pastores, até dou o nome ao Cisoto, ele falou assim, vamos nesse jogo, era $200, nós tínhamos 200 para passar a viagem lá, não tinha como ir, não fomos no jogo, é caro, o negócio é caro. Esse Super Bowl, ele não chega nem perto do final do Campeonato Brasileiro, nem perto, ele mexe com a economia dos Estados Unidos, a final desse jogo, eles fazem de uma forma muito profissional, então o Super Bowl, ele é muito VIP, e ele atrai o mundo inteiro para ver esse negócio. Agora, eu quero fazer um paralelo em relação a isso. Você não vai no Super Bowl, possivelmente. Eu possivelmente não vá, a não ser que o Senhor faça um milagre. Um dia aí no Super Bowl. Talvez nem um jogo comum. Eu não vá, porque eu não acho correto pagar uma grana dessa. Meu dinheiro deve ser melhor investido em outras coisas. E aí, meus irmãos, mas mesmo assim Deus olha para nós
e fala assim: você é importante, você tem valor, você é VIP, porque eu te escolhi, eu te abençoei e eu te abençoarei até o fim. Amém, igreja? Então, meus amados, e nós devemos entender isso. Você pode ser desprezado, você pode ser chutado de um lado para o outro, sentir-se abandonado, sentir-se logrado é enganado, né? Literal. Sentir-se deixado para trás. Mas eu quero fazer uma afirmação categórica sobre a sua vida. Como eu tenho certeza disso? Que o Senhor não nos abandona. O Senhor não deixa os seus. O Senhor não deixa os filhos dele na mão, solta e fala, vai. Ele não faz isso. E o peregrino, ele entende isso, e ele vê isso, e ele vai nos ensinar, através do Salmo 121, o que é isso, o cuidado de Deus, o socorro de Deus. Amém, igreja? Salmo 121, doutor Luiz, por favor. O verso 1, ele vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Diferente de nós, né? Certamente, o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, igreja? O Salmo, ele começa com um pedido de socorro, e ele vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Na versão Almeida fala, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, então ele está pedindo o socorro de Deus para a sua vida. Então, meus amados, ele não explica, ele não deixa claro aqui o que tem no coração dele. Ele não mostra qual é a aflição do coração dele. O que ele tem certeza é aonde ele tinha que buscar. Ele não fala qual é a aflição, qual é a dor, qual é a enfermidade, qual é a falta, nada. Ele não fala nada disso. Ele fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, meus irmãos, ele entende e não deixa dúvida para nós que ele tinha certeza para onde que ele tinha que olhar. O que acontece hoje? As pessoas, vou falar isso ali um pouquinho mais para frente. As pessoas olham para tudo, irmãos, para tudo, mas olham muito pouco para Deus. E olham muito pouco para a palavra de Deus e para aquilo que a palavra de Deus, ela promete a sua vida e a minha vida. Então, meus amados, nós olhamos para todos os lados. E aí, meus irmãos, é um tema que eu quero trazer à baila aqui um momento desse. E nós vivemos um evangelho genérico. Então a pessoa, ela acha que ela é crente. Ela diz assim, você conversa, não, eu sou. Mas a vida dela não condiz com aquilo que ela fala. Não condiz. Então é um evangelho genérico. Ele fala uma coisa, mas pratica outra totalmente diferente daquilo que ele fala. E ele se sente crente, ou diz que é crente, e ele vai dizendo assim, desculpe a expressão, e poder dizer assim, né? E vai sendo enganado a si mesmo, ao invés de olhar para ele mesmo, fazer uma reflexão para ele, para ela, olhar para o indivíduo e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho da bênção, da eternidade, para o caminho da cura, para o caminho da transformação. Eu preciso da transformação, eu preciso da mudança, eu preciso
do agir e do favor de Deus em relação a essa ou aquela área da minha vida, eu preciso do Senhor. Então, meus amados, eu não posso crer que há um evangelho que é genérico. Então eu falo assim, muito longe, e está tudo certo. Não, querido, o evangelho é mudança de vida, o evangelho é transformação, o evangelho, ele traz você para algo novo, e algo poderoso e algo maravilhoso para a sua vida e para as nossas vidas. Amém, igreja? Então, meus amados, ele vai pedir o socorro para o Todo-Poderoso. Ele eleva os olhos para os montes. Coloca o 2, santo varão, por favor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao contrário dos pagãos, o peregrino, ele sabia para onde olhar, mas com outro olhar, e eu disse isso aqui, eu falei que eu diria, e falei no começo, não é, meus irmãos, de uma forma idolátrica. Ele olhava para o monte, mas ele buscava a Deus. Nada contra, por exemplo, quem vai em monte. Nós mesmos, aqui na igreja, tivemos uma experiência muito interessante. Há uns anos atrás, tinha um lugar aqui em Indaiatuba mesmo, que eles chamavam de, como é que chamavam? A Cana Verde, umas pedras, nem monte mas de lá dá para ver Indaiatuba, é bem legal. É legal mesmo, para um mineiro é legal isso. Aí você vai para lá, no meio do mato, e vai lá orar, é uma experiência legal, é uma experiência boa. Se você nunca foi, deve ir, mas só que agora você não vai mais lá, porque lá fechou. Quem gostava de monte é o menino do Amauri e da Neia. Não podia ver montanha que ele estava subindo. O Rafael, né, Amauri? E ele gostava. Ele, inclusive, acho que chegou aí naquele grande lá em São Roque, né, Amauri? Chegou aí lá? Não. Mas ele foi num alto em Minas, em algum lugar. Ele gostava. O Rafael era da montanha. E aí, meus amados, E nós fomos nesse aqui de Indaiatuba, um grupo aqui da igreja, fomos lá, não era um monte assim, era um monte de pedra, mas dava para ver a cidade, bem legal, um tempo legal, oração, clamor, de busca ao Senhor. Meus irmãos, mas não é o lugar, é isso que nós devemos entender. Hoje é fechado lá, proibiram de entrar, que acho que as igrejas começaram a bagunçar meio negócio lá. Então, e pararam, fechou, o proprietário da fazenda parou lá o lugar. Não tem mais como entrar lá, tem uma cerca agora. Então, meus amados, não é o lugar, é o Deus que habita no esconderijo do Altíssimo e que você precisa ir e acessar, mas não é o lugar. Não é o lugar que faz isso. Agora as pessoas acham que não, que é o monte, que não sei, e começa meio que tipo de uma idolatria ao lugar e esquece do Deus que está além, que está acima, que está muito, mas muito depois dos montes, amados. Então é isso, meus irmãos, que acontece na maioria das vezes. É uma busca, mas uma busca que tem uma idolatria. Então, meus amados, o peregrino, na hora da sua dor, ele se lembrou de Deus. E ele vai dizer, olha que porção maravilhosa, irmãos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, isso aqui não é para ser falado de forma genérica, assim, sabe? Como que você lê um salmo desse? Como que você recita um poema desse? Como que nós falamos com Deus lendo um salmo desse? O peregrino, ele tinha certeza, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É nesse Deus e é desse Deus que vem o meu socorro. Então você começa segunda-feira, você começa todo acanhadinho. O negócio está ruim demais. Irmão, você lê um negócio desse aí, uma porção dessa, não tem que estar acanhado, não tem que estar com medo. Você tem que confiar em Deus.
Você tem que levantar, ainda que o seu coração esteja vazio. Eu vou escrever essa frase aqui, vou colar aqui. Ainda que o seu coração esteja vazio, sem perspectiva, sem esperança, sem alegria, sem nada, está vazio de tudo, zero. Você deve se levantar todos os dias da sua vida. Eu tenho exercitado isso e tenho dito: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu não tenho nada, irmãos, mas Deus tem todas as coisas e Ele é o abençoador da minha vida. Amém, igreja? Agora eu tenho projetos, irmãos. Aí eu saio lá. Se der bem, se não der, amém. Não. Eu confio no Senhor, eu creio que vai dar certo, eu creio que a porta se abrirá, eu creio que Deus estará comigo, eu creio que o meu socorro, ele vem do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, depois de olhar para todas as coisas, coloca por favor o 3, santo varão. Ele olha para o Criador de todas as coisas. Ele estava angustiado, meus irmãos. Está ali, ó. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. O 4. Certamente o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O 5. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. Então, meus amados, e eles viram, olha que coisa interessante, olha como que ele está falando, o Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. Então ele está dizendo assim. Aí, meus amados, quando a gente olha para essa palavra dessa forma, meus irmãos, eles veem o cuidado de Deus, do Eterno, uns para com os outros. Não é, meus irmãos, um cuidado solto, deixei para lá. É muito certo, meus irmãos, que alguns estavam cansados, desanimados, e isso expressava no sofrimento. Estava desanimado, o cara desanima, fala: rapaz, que fase, parece que não tem mais nada para acontecer, que fase. Que ruim, que tempo isso, que tempo aquilo. Então um expressava o sofrimento, um falava, o outro falava. Então, meus amados, mas de repente levantava entre os peregrinos, que não eram um só, era um grupo de judeus subindo para Jerusalém. Então de repente levantava um deles e dizia entre eles: tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. O cara está triste, o cara está bombardeado, o cara quer parar, o cara quer desistir, o cara quer desanimar, o cara vê pelo em ovo, o cara enxerga tudo que é coisa ruim, ele não vê nada, ele não vê solução, os olhos dele estão tenebroso, está escuro, ele não, tenebroso, escuro, não vê nada, está tudo ofuscado, tudo parece que vai bater num limite, mas ele fala assim: tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Querido, nós precisamos ser o povo do ânimo, nós precisamos ser a igreja do ânimo. Nós não podemos ser o povo que abaixa a guarda, abaixa as armas, joga fora, pendura no salgueiro a harpa. Nós devemos ser o povo que, a despeito das circunstâncias, nós devemos levantar a nossa voz e dizer: tenha ânimo, confie, saiba que Deus tem o controle da sua vida e Ele é o abençoador da sua vida. Amém, igreja? Uns falavam para os outros: tenha ânimo. Meus amados, queira Deus que nós tenhamos essa palavra, essa voz profética que destoa de todas as outras e possa dizer: tenha ânimo. Tenha ânimo, Indaiatuba, tenha ânimo, Igreja do Senhor, tenha ânimo, pai, tenha ânimo, mãe, tenha ânimo, filho, tenha ânimo aqueles que
são os do Senhor, aqueles que ainda não alcançaram o Senhor. Tenha ânimo, levante a sua cabeça, vai para frente, não desanima não. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, mas os tempos são dolorosos, são tristes, são difíceis, mas existe um Deus que está no controle, tem o controle da história, e Ele cuida de você e Ele cuida de nós. Muitos podem estar cambaleando e até caindo, mas a palavra fala que você não vai ser atingido, porque o Senhor é o que guarda a sua vida, o Senhor é o que guarda a sua família, o Senhor é o que guarda o que diz respeito à sua vida, o Senhor é o que te levanta, o Senhor é o que te fortalece, o Senhor é o que te abençoa, o Senhor é o seu protetor, Ele é a sombra à sua direita. Amém, igreja? Ele é o que cuida de você. Então, meus amados, Ele é o que vai cuidar do peregrino, ou dos peregrinos até o fim. Coloca os 6, por favor, Luigi. Ele vai dizer assim: de dia o sol não te ferirá, a lua, de dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O 7, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora, para sempre. Então, meus irmãos, é outra história que o inimigo conta, né? A história da carochinha. Ele fala assim: e tem muito cristão que sente isso, tá? A gente escuta essa história toda hora. Acho que Cristo nos abandonou. Acho que o Senhor me abandonou. Como que aconteceu isso comigo ou com aquele? Como que isso pode ter acontecido na história da igreja ou dos filhos de Deus? Aí o inimigo começa a enganar a pessoa, e ele vai lançando. Se você acha lugar no coração, se ele acha, a semente encontra lugar no coração, ela vai germinar lá. Então você não pode deixar, você tem que repreender em nome de Jesus. E ele está dizendo: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe o que ele está falando? Você começou o caminho, não começou? Começou a jornada, não começou? Começou a peregrinação, começou? Então é o seguinte: eu estarei com você até o fim. Eu vou te levar até o fim. O Senhor cuida do seu povo em todo o tempo. Então, meus amados, nós provamos desta maravilhosa companhia. Nós provamos disso todos os dias da nossa vida. Agora deixa eu te falar um negócio. Toma tino, toma jeito. Você, falando na primeira pessoa, você precisa olhar para a palavra e ter essa certeza que isso aqui não é Romero que está falando, é o Senhor que está falando. Você precisa olhar para essa palavra e você tomar a decisão de confiar nesse Deus. Você precisa tomar a decisão da sua boca, ela verbalizar o que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Você precisa ser um adorador por excelência, já dizia uma música. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo para que Ele trate a sua vida. Você precisa calar, como diz o Baruque, o poeta, calar as vozes do mundo, para que a voz do Espírito, ela fale ao seu coração. Você precisa calar a voz do velho homem, da carne, e precisa calar isso, mandar isso embora da sua vida e dizer: Senhor, eu preciso viver e quero viver as coisas grandes que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus amados, VIP é isso, é lugar de contentamento. Ô, gente boa, me dê licença para fazer uma comparação. É você, contentamento é você ter o quê? Pensa num negócio pobre. Você ter uma canjiquinha para comer, só que hoje até canjiquinha é bom, é caro. É você ter uma canjiquinha para comer e ter um arroz da Índia, que é dos melhores do mundo. Você ter
Uma abóbora também está valendo dinheiro agora. Tudo está valendo dinheiro, então não está difícil. Mas é você ter uma abóbora e ter um filé mignon daquele de primeira qualidade. Você vai adorar a Deus quando? É só quando tiver assim, assado, meu freezer assim, assado, minha geladeira assim, assado. Meus amados, contentamento é esse lugar VIP, é o lugar da bênção do Senhor. O contentamento, você tem alegria, lugar de conforto. É gozar, eu pensava nisso essa semana e escrevi. É você gozar do prestígio de ter a presença do Senhor em sua vida. Gente boa, eu já venci essa etapa, Você levanta cedo, se você vai ver jornal, você vai escutar rádio, você vai não sei o quê. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Eu estou falando, eu não faço. Eu não faço. Antes de orar, antes de ouvir uma palavra. E às vezes, meus irmãos, eu sou assim, visitado por Deus, literalmente. Literalmente, a ponto de não conter as lágrimas, mas de haver um quebrantamento, de haver a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Agora, eu estou lá, irmãos, na presença de Deus, contente com aquilo que Ele tem feito. Então é um prestígio de estar ao lado do Eterno. Agora, meus amados, é podermos como filhos acessar lugares extraordinários, que só os VIPs conseguem. Só os VIPs. Você acha que vai conseguir de qualquer jeito? Se você chegar em um determinado, uma pessoa que tem relevância no Brasil, e chegar lá e falar assim, eu vou entrar aqui com esse cartãozinho meu cinza aí do Itaú, o cara fala assim, rapaz, aqui não, você não entra. Mas eu não vou entrar mesmo, que nem lá eu vou, né? Vai ser difícil entrar. Então, meus amados, e nós podemos acessar como filhos lugares extraordinários que o Senhor reservou para nós, que Ele reservou para você e para mim, e nós podemos acessar. Agora, meus irmãos, aí eu quero viver um evangelho genérico, não de profundidade. Aí eu quero fazer tudo que está na minha telha, e eu quero que Deus resolva a parada para mim. Gente boa, me ajuda aí. Verdade, você quer isso? Verdade? Pastor, mas você cantou e agora mesmo vocês cantaram que Deus é gracioso. O que é graça? Graça é o dom imerecido de Deus. Você não merece, mas Ele te deu. E deu mesmo. O Rubem Alves escreve um livro. Ele fala, é mais ou menos assim, né? Que o Rubem Alves é campineiro. Ele foi vizinho do meu irmão ali. Quem sabe onde meu irmão tem o comércio sabe onde ele morava. Hoje virou prédio lá, enfim. Rubem Alves escreveu muito, um educador brasileiro, muito inteligente. Não discuta a teologia dele. Ele morreu há alguns anos aí. Outro dia ainda perguntei dele. O que virou a casa do Rubem Alves? É pertinho do meu irmão lá. E do lado do Seminário Presbiteriano do Brasil, aqui na Avenida Brasil. A rua faz quase que divisa, a casa dele fazia. E ele vai escrever sobre o filho pródigo. Outro dia podemos tratar disso aí. E ele vai escrever no livro. É mais ou menos assim o tema. Deus não faz contabilidade. Então, meus irmãos, porque quando o filho chega, ele quer pagar o pai. Ele fala assim para o pai, o pródigo que saiu, eu estou te devendo. Ele fala assim, não, você não está me devendo. Isso é graça. Aí chega o que estava fora, que brigou e ficou loucaço com o filho, com o pai. Como assim? Vai fazer festa? Olha aí, eu estou aqui trabalhando. É assim, não é? O cara que pensa em mérito, ele pensa assim. É assim a cabeça da meritocracia. É assim, ele pensa assim. Eu tenho mérito. Por que você tem mérito? Irmão, pelo amor de Deus, no Evangelho da graça,
É assim, lá não tem ninguém, o outro saiu, o outro ficou. Para Deus, igual, o Pai tratou igual. Ele disse assim, aqui não tem, ele usa essa metáfora, não tem crédito, Deus não tem crédito e Deus não tem débito. Deus não faz isso, não é desse jeito. Agora, meus irmãos, meritocracia, quando nós vamos para o mundo, aí sim. Ok, aí eu concordo. O empresário, ele contrata um cara 10. Não é esses dois. Nós vamos falar qualquer hora aqui sobre tigrinho. Não espero que ninguém entrou nesse troço aqui. Tigrinho, isso é do Satanás. Tigrinho é do cão. Não precisa eu desenhar não, né? É do cão. O Brasil é tão atrapalhado, meus irmãos, com as coisas, as leis, os que legislam. Eles aprovaram o jogo no Brasil. Aprovou, pode jogar, à vontade. Desce o porrete. E todo mundo jogando. E o cara é enganado com aquilo, porque ele acha que ele ganha, e não ganha. Uma senhora me contaram essa semana, eu contei para a dona Rosana. O menino me contou essa história, quase chorando. 61 anos. Morreu a mãe, morreu o pai. Ela herdou, ela tinha muito controlada, aposentada, 61 anos. Ela tinha guardado 120 mil reais na poupança. Mais aposentadoria, tem uma casa, uns negócios, carro bom. De repente essa mulher liga para esse cara que eu conheço, e diz assim: eu preciso de dinheiro para isso. Eles emprestaram. Preciso para isso, eles emprestaram. Aí subiu, eu falei assim, tem uma coisa errada, vamos perguntar o que é. Foram ver. Era uma das coisas, não é só o tigrinho, uma das coisas era o tigrinho. Limpou a mulher, ela está devendo quase 100 mil reais na praça. E é possível que ela esteja com problema com a agiota. Torrou 120 pau com tigrinho. E tem brasileiro que acredita nisso, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou falando de um nome, diz que isso são as tal de bets, que são jogos, né? E começa a jogar e começa e vai. Mas é centavo, e põe centavo, e põe centavo, e põe centavo, e põe centavo. E o jogo, a lógica do jogo é o seguinte, é assim. Ele está lá, eu já vi, tem um restaurante que eu almoçava ali perto de Campinas, irmão, saí totalmente, vou voltar, vou retomar. Aí eu ficava lá, o cara falava, eu ouvia os caras falando, eu lá almoçando, e eu ouvi os caras falando, daqui a pouco eu estou vendo o cara pôr dinheiro, vai sair um caminhão lá de dentro, e ele fica lá. Aí o cara sai, ele vai, fica, quebra um, quebra outro. Sempre, irmão, presta atenção nisso, sempre a banca ganha, sempre, nunca é o jogador, a banca vai ganhar sempre, o tigrinho vai ganhar sempre. Agora no Brasil, isso é uma piada, irmãos, isso é uma piada, o povo aprova o negócio, agora fica correndo atrás. Irmãos, é um absurdo. Teve CPI das bets. Chamaram a doutora Virgínia, ela excomungou os deputados lá e eles ficaram lá tudo calados. Eu falei, não, isso é uma piada. O Brasil, esses caras estão brincando com o Brasil. A Virgínia meteu o dedo na cara dos deputados e falou assim, vocês aprovam o negócio, agora vocês vão querer proibir? Quem aprovou foi vocês, velho. Então, meus irmãos, tudo que você precisa, enquanto criatura, quando você estiver nos seus dilemas, volta aqui ao sermão, meus amados, diante dos sofrimentos que vivemos, diante da nossa impotência diante dos problemas, nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar que nós somos criaturas e que nós precisamos do Criador. Você precisa e eu preciso.
Não adianta você se levantar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e ficar xingando meio mundo e você não exaltar a Deus e você não glorificar a Deus. Os falsos remédios ou a falsa solução é vendida em larga escala. Larga escala. Hoje falamos isso na escola bíblica também. Então, meus amados, e o falso remédio, por vezes, ele só protela, vai protelando, e aí a dor, ela vai se tornando cada vez mais crônica. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa do Senhor. Você precisa do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Obrigado pelo amém. 10. Você precisa da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Nós não temos para onde caminhar. A humanidade não tem para onde caminhar se não for desse jeito. Agora deixa eu te falar. Saia desse evangelho raso, genérico, volta a falar. Saia disso. Querido, aprofunde-se na palavra de Deus. Peça para Deus falar com você. Peça para Ele cuidar de você. O Senhor, diferente de você, Ele se fez carne para habitar entre nós, João 1,14. E nós corremos de Deus, ô louco. Ele, o Eterno, se fez carne para habitar entre nós. E nós levamos a vida na flauta. Então, meus amados, o Senhor, o Eterno, Ele fez as criaturas para que as suas criaturas, a criação dele pudesse descansar nele. É o que o Salmo está falando, o Salmo 121. É isso que ele está dizendo. E vou te dizer, você e eu não conseguirá sozinho. Não consegue. Mas você não sabe o tanto que eu estou legal. Então, meus amados, porque a angústia, a culpa, os problemas, ela sufoca você. E ela me sufoca. E ela nos sufoca. Então, meus amados, o nosso verdadeiro socorro vem de Deus. Não naquilo que você pode fazer, mas no que Deus fez e faz através de Jesus. O que Ele fez e o que Ele faz através de Jesus. É nisso que você tem que descansar. É nesta palavra. É na palavra de Deus. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Está lá. Eleve os seus olhos para Jesus. Ele vai guardar a sua alma. E Ele vai guardar, como termina o Salmo, agora e para todo sempre. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de ter esse discernimento que eu tenho hoje da palavra de Deus há uns 30 anos atrás. Hein, patroa? Já pensou? Há uns 30 anos atrás, se eu tivesse o discernimento que eu tenho da palavra hoje, meus irmãos, como eu teria errado menos, como eu teria feito menos coisas erradas. Então hoje o convite para você e para mim e para nós é que você possa elevar os seus olhos para Jesus e saber que dele vem o socorro, dele vem a provisão e a bênção. Agora deixa eu usar um mineirês bem fluente aqui. Não seja um crente rastaquera, crente que é crente dentro da igreja, quando está nesse templo, e quando sai lá, não é crente. Leva a vida de qualquer jeito, fala o que vem na telha, ofende as pessoas, ofende esposa, ofende marido, ofende filhos. Não faça isso não. Viva para glorificar o Senhor, viva para dar testemunho em Indaiatuba, que há jeito para Indaiatuba sim.
há jeito através de Jesus. É só Jesus, viu, irmãos? É só Jesus. Indaiatuba, boa cidade, hein? Boa. Mas é só Jesus. Não tem outra resposta para Indaiatuba, se não for Jesus. Só Ele. Então hoje, eu e você, a começar de nós, eleve os seus olhos para Jesus, para o Senhor, e saiba que dele vem o seu socorro. Em quais áreas da sua vida? Todas. Profissional, espiritual, conjugal, estudantil, tudo. Tudo chega lá e é tudo. Põe tudo no altar de Deus e fala: Senhor, é do Senhor que vem o meu socorro. E eu agradeço ao Senhor por poder caminhar dessa forma, na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Fique de pé para parecer que vai acabar já. Como diz Jeremias Pereira. Diz assim a palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. A partir daí ele está dizendo, ele está colocando um limite, que o seu socorro e o meu socorro vem do Senhor, que não fez essas cadeiras, esse banco, isso aqui. Ele fez o céu e a terra. Ele fez todas as coisas. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor de toda a terra. O meu socorro vem do Senhor. Ele vem do Senhor, o que fez o céu e que fez a terra. Senhor amado, nós adoramos o teu santo e bendito nome, por esse dia, por estarmos aqui, por podermos viver para glorificar e exaltar o teu nome. Pai amado, que essa palavra ela seja uma marca para os nossos corações, e nós possamos viver para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para bendizer o teu nome. Limpa-nos, Pai, da incredulidade, limpa-nos da dureza, limpa-nos, ó Pai amado, daquilo que às vezes nos impede de enxergar o chamamento seu para as nossas vidas. Tira de nós tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que são pedras que são colocadas no caminho para impedir a nossa jornada com o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, tirando, Pai amado, de sobre nossa vida todo mal e nos usando com poder, graça e autoridade, nos usando no alcance daqueles que estão ao nosso redor, e que nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Enquanto igreja, nos faça a igreja que anima um ao outro, não é a igreja que senta à mesa e diz assim: mas é assim mesmo, é por conta do governo, é por conta do clima, é por conta disso ou daquilo. Não, nós possamos animar uns aos outros e dizer uns aos outros: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, e o povo de Deus, ele avance na presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós te pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus, por esta fração da palavra de Deus, por esta porção que o Senhor colocou em nossos corações nesta noite. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Sandra. Eu vou orar pelo livro de oração daqui a pouco. Antes eu quero deixar os avisos com a igreja, rapidamente. Meus irmãos, no próximo próximo sábado, nós teremos um culto de celebração de 38 anos da igreja de Mogi Guaçu, uma igreja muito conhecida nossa, minha em particular. Temos um laço de amizade muito bom, eu e o pastor. Não é por isso que vamos, porque nós vamos lá para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Então todos estão convidados a estar lá. Com certeza vai ser uma grande bênção, e você é convidado para tal.
A Rosana colocou uma lista de transmissão. Quem gostaria de ir? Quem gostar de ir, só coloca o nome lá. Nós vamos nos virar com carona, dividir carro e vai. Em nome de Jesus. Eu creio que vai ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É lá, meus irmãos, de Campinas, lá, eu gasto 1 hora para chegar lá. Eu saio de casa para chegar na igreja, eu gasto 1 hora. Então daqui lá deve gastar 1h30 de Indaiatuba, penso eu, de Indaiatuba a Mogi Guaçu. O próximo aviso, no dia do Casais, clamor antes, 3 dias de clamor. Irmãos, na próxima semana, não essa, você colocou a data ali, bem? 3, 4 e 5 de março, vou ler aqui que fica melhor. 3, 4 e 5 de março, nós vamos, meus irmãos, ter 3 dias de clamor aqui na igreja. Rua Oswaldo Cruz 889, Cidade Nova 1. Então, meus irmãos, nós vamos orar pela igreja, pelas famílias e pelas finanças. Não na ordem, pode ter mudança aí, mas vai ser assim. No dia que é família, o dia que é igreja, o dia que é finança, é finança. Nesses dias, nos 3 dias, já vou deixar isso bem claro. Meus irmãos, não terá. O irmão vai chegar e vai falar assim: pastor, ora aqui com essa aqui. Não, esse dia não terá. Você leva e ora lá na sua casa. Não terá aqui. Ele é específico. Nós teremos 3 dias de clamor pela igreja, pela família e pelas finanças. Irmãos, nós precisamos orar. A igreja, a arma que ela tem é oração, não é outra. Deus não te deu bazuca, Deus não te deu estilingue poderoso, Deus não te deu nada disso. Ele te deu oração, joelho para você orar. Não tem como ajoelhar, não tem problema, mas você ora, você vem buscar Deus, sentado, só sem dormir. Você não pode dormir, mas orar. Porque você lembra do Eutico? Lembra do Eutico? Lá em Atos? Boa, lembra? Vou memorizar. Foi para o culto, alpendre, cochilou. E se o Paulo não está lá? Morreu o Eutico. Se o Paulo não está lá, é que Paulo estava no culto, culto bom. Paulo estava, orou com ele, levantou o cara. Então, meus amados, nós temos que pensar nisso. Pois não, dona? Terça, quarta e quinta são os dias. Então vai mudar o tipo da programação da igreja, total, é presencial, não é Zoom, presencial. Oswaldo Cruz 889. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus e nós cremos que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias. Culto de casais 21/3, está aí também, menos de um mês. O preletor é o Dr. Jonas Lenzo, 21/3, é isso mesmo? 21/3, sábado, 18 horas. Meus irmãos, é uma bênção, todos aqui, a maioria já conhece o Jonas, sabe a bênção que ele é, né, na ministração para casais. É uma bênção, um homem usado, prega em muitos lugares do Brasil, em muitas denominações, muitas. É um homem de Deus foi chamado para esse ministério. E eu quero dizer aos irmãos, todos estão mega super convidados, todos, amém. Agora hoje eu proseava com a dona Rosana. Você sabe o que é bênção para mim e para você? O último que nós tivemos aqui, eu fiz isso, eu convidei 2 casais, nenhum deles vieram. Você acha que eu vou convidar de novo ou não? Vou, né? Deve convidar. Vou convidar de novo. Não são crentes. Se é crente, está desviado demais, longe de Deus. Ele precisa de Jesus. A família dele precisa de Jesus. Esses caras, eles devem ser os nossos alvos. Aqueles que não conhecem a Jesus. Fala assim, que o Senhor alcance ele, alcance a família dele, filho, família, e para que Deus possa abençoar. Quem sabe nesse culto
Deus opera na vida dele, na vida do casal, na vida da família. Quem sabe? Você não sabe, eu não sei. Quem sabe ele se converte, quem sabe ele se entrega a Jesus, quem sabe? Então é bênção demais. Convida um, traga um em nome de Jesus. Tem um custo e preciso falar com a Joelma. O custo é muito simbólico, é simbólico, melhor, é simbólico mesmo, muito simbólico. Irmãos, aqui tem irmãos que servem em outras igrejas, estão aqui hoje. Eu sempre tive no coração, meus irmãos, a igreja, se ela tem condições, ela faz, né, tudo. Mas também, aí tem hora que eu fico pensando, né, cara, a gente conhece a igreja, por exemplo, de 15 mil membros, 15 mil, tudo eles cobram, tudo, literalmente, tudo, tudo, 15 mil membros eles têm. Ô pastor, você está chiando com as finanças da igreja? Pensa num cara que não chia. Aqui nós glorificamos a Deus, como diz os assembleanos, de pé, porque Deus abençoa esse povo e prospera esse povo, e louvado seja Deus. Ah, pastor, eu não tenho prosperado. Querido, então é você, olha para a sua vida. Eu conversei recentemente com um empresário da igreja aqui, não dou nome. Ele falou, pastor, parece que a conta não vai fechar. Aí chega o final do mês, Deus abunda na presença dele, na graça dele, prospera. O mês fecha, não no vermelho, nem no laranja ele fica hiper, mega, top, power, azul. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus. O Gustavo falou, e tudo nós recebemos do Senhor. Ser aposentado é de Deus. Ser profissional liberal, de Deus. Ah, você tem um salário de Deus. Tudo é Deus, senão você não tem nada. Tudo é Ele que te dá. Tudo, literal, tudo. Então, querido, quando falar no valor simbólico, é simbólico. Não é que nós estamos querendo enfiar a mão no seu bolso, não vamos fazer isso, nunca essa igreja vai fazer. Mas, se você puder pagar, pague. Se você falar não posso, fala para ela, não posso. Você vai vir no jantar igual, servido igual. Porque para Deus, Rubem Alves, não tem débito e nem crédito. É graça de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? E vai ser internacional esse jantar, em nome de Jesus. Amém? É só, né? Então agora os irmãos da música podem vir. Nós vamos orar aqui pelo livro de oração. Joelma, vem aqui. Vamos orar por você. Ronaldo, você ora por ela aqui? Fique de pé, querido. Vocês estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar a vida da nossa irmã Joelma, que está fazendo aniversário. Fez, né? Ontem, em nome de Jesus. Amém, Pai.